Para a maioria das pessoas, desenhar pode parecer difícil ou até mesmo impossível, como se fosse um dom dado à nascença só a alguns, aos que têm jeito e aos outros. Mas isso é tão ridículo como dizer que ler e escrever é uma força sobrenatural. Ninguém nasce ensinado a ler, muito menos a escrever. Mas todos desenhávamos quando éramos crianças. Para onde foi essa capacidade? Apesar de parecer absurdo, acho que muitos dos que vão estudar para Belas Artes entram lá ainda a achar que têm esse jeito. Pelo menos eu achava. Logo nas primeiras semanas, descobri que afinal não sabia desenhar. Nas aulas de desenho, os professores punham-nos a desenhar objetos, espaços interiores e exteriores, plantas, pessoas. Fazíamos exercícios para desenhar as suas estruturas, os seus volumes ou contornos, formas e fundos, as luzes e as sombras. Durante a maior parte do ano, saía-me tudo mal. Achava que os desenhos ficavam feios e gastava imenso papel para nada. E era bastante frustrante. Mas com o tempo e esforço fui melhorando e tive até uma boa nota. Mas lembro-me que foi só mesmo no final do primeiro ano, já depois das aulas acabarem, que eu percebi. Antes não sabia desenhar porque não sabia ver. E era exatamente isso que os professores nos ensinavam durante todo o ano. E diziam-no vezes e vezes sem conta. Mas demorou esse ano inteiro até eu realmente compreender. Saber desenhar objetos, plantas ou pessoas era saber vê-los, compreendê-los e representá-los. E a partir daí, mais do que desenhar, podia aprender a ver e compreender qualquer coisa. Algo que os professores de desenho também nos ensinavam e diziam muitas vezes era a frase de Leonardo da Vinci: desenho é coisa mental. O jeito que possamos ter com a mão que desenha é nada mais nada menos do que o cérebro a mandar indicações para a nossa mão desenhar. E assim que esse controle é dominado, é como saber conduzir ou andar de bicicleta. O importante depois passa a ser a nossa relação do que vemos com o que desenhamos. E é, portanto, e sobretudo, uma capacidade mental. Passados já 4 anos das aulas de desenho, das quais até tenho saudades, ainda gasto bastante papel quando não consigo desenhar o que quero. E isso pode ser bastante frustrante. Mas já não culpo as minhas mãos ou a minha capacidade de desenhar. Sei que a essência daquilo que desenho é a minha visão de mundo. Se ainda não consigo desenhar, é porque ainda não o vi o suficiente, ainda não o compreendi. E quanto mais tento desenhar, mais o compreendo e mais o admiro. As imagens têm esse potencial. Ajudam-nos a compreender a realidade por nos darem uma nova perspectiva do mundo, ou até de nós mesmos. E temos a sorte de estarem presentes em tantas situações da nossa vida. Por exemplo, um ícone consegue resumir um conceito complexo numa imagem sintética e rápida de ler, como uma regra de estrada num sinal de trânsito. Uma planta ou um mapa ajudam-nos a compreender onde nos situamos, quer seja dentro de um edifício, numa cidade, num país ou no mundo inteiro. Uma bandeira transmite-nos um conjunto de valores e cultura através apenas das suas formas e cores. Uma ilustração científica permite-nos uma visão surreal da realidade, mostrando-nos, por exemplo, o interior de corpos, sem termos de ver as entranhas de ninguém. Um bom infográfico transmite-nos enormes e complexos conjuntos de informação da maneira mais eficaz possível. Um simples esquema com setas pode ajudar-nos a estudar, compreender e relacionar conceitos difíceis de memorizar. As ilustrações de um manual de instruções, quer para a montagem de móveis, quer para desastres aéreos, ultrapassam barreiras de língua para que pessoas de todo o mundo possam entender.
Um emoji pode acentuar o sentido das palavras escritas num SMS e até expressar sentimentos que nem sabemos descrever. Uma ilustração de um artigo jornalístico pode transmitir-nos a ideia desse mesmo texto antes de sequer o lermos. Uma obra de arte pode fazer-nos pensar e levantar perguntas que nunca pensámos questionar. E uma ilusão de ótica relembra-nos o quão fascinante é a nossa própria visão. Algumas imagens podem parecer óbvias e naturais à nossa existência, mas a verdade é que se as conseguimos compreender, foi porque aprendemos a decifrá-las em algum momento da nossa vida e fazem parte da nossa cultura. Por exemplo, os sinais de trânsito são ensinados quando alguém vai tirar a carta de condução. Podemos ter aprendido a ler infográficos na escola ou até mesmo já enquanto parte do nosso trabalho. Por exemplo, eu aprendi a ler mapas e cartas militares graças a andar nos escoteiros. Pelo contrário, se nunca tivermos contacto com certos tipos de imagem, essas serão muito mais difíceis de compreendermos. Se não conhecermos a realidade de um país, a sua bandeira não nos dirá grande coisa. Sem conhecermos um mínimo da história da arte, ir a um museu de arte contemporânea pode ser ainda mais complexo e indecifrável. Mesmo um simples emoji pode ser bastante difícil de compreender para alguém que não costuma enviar SMS, como os nossos avós. E para além de todas estas imagens do cotidiano, existem ainda livros ilustrados, banda desenhada, desenhos animados. As imagens aliadas ao poder das histórias podem trazer ainda mais emoção e empatia a quem as lê ou ouve. Dão-nos literalmente uma visão diferente da história e expandem a nossa mente por associarem conceitos verbais a conceitos visuais e fazem-nos memorizá-los melhor ainda com o poder da narrativa. Talvez estas sejam um bom começo para a literacia visual. As imagens estão por todo lado e podem ter um enorme papel na construção da nossa visão do mundo. São uma linguagem tão válida como a linguagem oral ou escrita. Conhecer vários e diferentes tipos de imagens é como conhecer mais e mais palavras, criar um vocabulário visual rico. E daí podemos desvendar um enorme potencial de conhecimento humano. As imagens não substituem palavras, nem o contrário. São complementares umas das outras. Precisamos de mais imagens sobre o que dizemos e de mais palavras sobre o que vemos.